Olá amigos, estamos aqui na fazenda modelo do Grupo Facholi, no município de Santo Anastácio, estado de São Paulo. Atrás vocês vão ver uma máquina passando, estão colhendo um capim de aproveitamento. E veio a calhar porque nós vamos falar da importância do equipamento de corte na qualidade da silagem. Nós, nesse Brasil imenso, atendemos propriedades de todo tamanho. Pessoas que fazem silagem cortando num triturador até grandes automotrizes. São todos clientes nossos e nós atendemos a todos. Isso passando por máquinas de uma linha, de duas linhas, de 4 linhas. Então, todos os equipamentos têm que estar perfeitamente ajustados para o momento do corte. É muito comum a gente ver uma lavoura de milho, uma lavoura de sorgo, uma lavoura de capim muito boa, que depois, na hora que foi ensilada, a qualidade da silagem não corresponde ao original. Então, no momento que você pensar em ensilar, a máquina tem que estar pronta, azeitada. E o melhor momento para se fazer isso é quando você termina a ensilagem. Terminou a ensilagem, você sabe exatamente todas as avarias da máquina, você sabe exatamente todos os problemas. É a hora, se você arruma na fazenda, se você leva para uma oficina, é hora de fazer os ajustes. Essa máquina, depois colocada dentro de um armazém bem cuidado, somente saindo para colher no ano seguinte. Existe uma brincadeira entre nós que máquina só quebra quando está trabalhando, ela nunca vai quebrar dentro do barracão. Então é muito importante você prevenir esse tipo de coisa. Muitas propriedades que têm máquina própria, ela não é guardada adequadamente. É comum se ver máquina embaixo de árvores, embaixo de pé de manga, esse tipo de coisa, e não funciona. O equipamento de corte é primordial para uma boa silagem. Isso quando a máquina é própria. E quando você contrata um terceirizado, você tem que saber o que essa máquina pode te oferecer. Você tem que saber se o cracker dessa máquina está com a vida útil ainda adequada. Se essa máquina pode te prestar o serviço correto. E muito importante que você acompanhe esse serviço de começo a final. Caminhão a caminhão, olhando o processamento de grãos, olhando o tamanho de partículas, para que no final você não tenha uma surpresa desagradável. Sempre é importante esse acompanhamento. Nós temos prestadores de serviço maravilhosos, eu diria que talvez 90% desses prestadores de serviço são muito bons, mas existem alguns que abrem o cracker para ganhar tempo no corte, para ganhar produção. Às vezes se fala em 10 a 12% de aumento na produtividade de corte quando se abre o cracker. E o grão ficando inteiro, você vai acabar perdendo muito, porque grão de milho, grão de sorgo que fica inteiro, vai passar direto pelo trato digestivo do animal e não vai ser aproveitado. E a sua máquina? Se você vai cortar com a sua máquina, quais os itens a serem aferidos? Seria sempre muito importante que o coração da máquina seja verificado. E qual é o coração da máquina? A fiação de facas, se não tem facas quebradas, facas gastas, e a contrafaca, que é onde você vai haver realmente o corte do material, o fracionamento do material. Seria importante sempre, quando você trabalha com máquina própria, você levar essa máquina para a lavoura, cortar 1, 2 carretas, ou meio caminhão que seja, como experiência, para que no dia do corte você só engate e saia trabalhando.
Então, máquina é fundamental. Com uma máquina mal regulada, com uma máquina que você não tenha sido ajustada anteriormente, você não consegue uma boa silagem. E quando eu falo isso, eu não falo de máquinas novas, que você que está me assistindo pode pensar, mas o Pop está falando de automotriz, está falando de máquina nova, não estou falando nada disso. Eu, particularmente, na minha propriedade, tenho, junto com outros 2 produtores, uma JF. Esses tempos atrás, gastamos lá 4, 5 mil reais, trocamos o coração dela, faca contra faca e tal, está cortando muito bem, está quebrando o grão como uma JF quebra e partículas saindo adequadamente. Agora o Rafael vai dar sequência no nosso vídeo. Pop, eu acredito que, falando de máquinas e equipamentos, como você bem disse, é um equipamento que geralmente ela fica esquecida ao longo do ano dentro da propriedade e de certa forma, alguns dias que antecedem a colheita, os produtores se preocupam em fazer essa manutenção. Mas como você bem disse, finalizei o meu processo de ensilagem, por que não eu já aferia o meu equipamento para deixar ele pronto? E independente aí de qual que seja essa máquina, se é daquele pequeno produtor ou se é do grande produtor que está utilizando aí uma automotriz. Então acho que é extremamente importante a gente estar olhando isso para sempre estar focando em qualidade da silagem. E uma das coisas que eu queria falar aqui é um pouco mais relacionado com os prestadores de serviço, né? Hoje em dia nós temos notado que no Brasil esses prestadores de serviços eles estão aumentando cada dia mais, né? Então a oferta ela é grande e também o preço que está sendo oferecido pelo trabalho, né, de fazer essa colheita, né, de conduzir essa cultura para dentro do silo, ele é o mais variado, né? Então assim, uma das coisas que nós temos recomendado extensivamente é a gente começar a prezar pela qualidade desse prestador de serviço, né? É olhar para o prestador que está valorizando, por exemplo, um cracker, né? Ele faz uma manutenção de um cracker. Hoje um cracker, ele trabalha aí por volta de 2.500 horas. Se eu não fizer manutenção nele, depois dessas 2.500 horas, se eu não repor ele, ou algum tipo de manutenção eu não fizer, eu vou ter problema. Então quer dizer, e hoje um cracker ele custa caro. Ele agrega, assim, o custo que eu tenho por tonelada ensilada, ele é considerável. Então a gente tem que começar a olhar para isso, né? O prestador de serviço hoje que ele está levando consigo lá na máquina dele o aplicador do inoculante, né? É extremamente importante. É muito comum a gente falar assim, eu não tenho, a bomba está queimada. Então assim, a manutenção também, né, dessa bomba de inoculação é extremamente importante, porque muitas das vezes eu não consigo arrumar ela no campo, né? Ou eu vou levar um tempo, então assim, parte da forragem ela vai ficar prejudicada, né? Porque ela não vai estar com aquela população de bactérias interessantes que vai estar chegando ali dentro do silo. Então valorizar esse tipo de prestador, e a gente sabe que existe isso, né? A grande parte deles hoje está procurando buscar qualidade, então isso é válido, porque no final das contas, como o Pop bem disse, não adianta nada eu fazer uma lavoura perfeita, né, com uma produtividade extremamente elevada, com a qualidade superior, mas se nesse processo de colher ela e levar ali para dentro do silo eu penalizei em alguma etapa, isso vai acabar interferindo na qualidade final. E nós vamos sentir isso em perdas e nós vamos sentir isso em redução de desempenho animal. Então, mais uma vez, a importância aí de valorizar o prestador de serviço que preza pela qualidade da colheita. Rafael, perfeito. E assim, só complementando o que você disse. Não é porque você contrata uma automotriz que você tem a garantia de um serviço perfeito. O que você falou está perfeito, você tem que procurar qualidade no serviço, entendeu? Às vezes pagar até um pouquinho mais. Mas nós temos experimentos que mostram que o grão mal processado, você perde 1 litro, 1,5 litros por dia por vaca, cara. Às vezes o prestador de serviço te cobra um pouquinho menos, mas se você tem 100 vacas,
1 litro a menos, vamos dizer, por dia, ao longo do ano todo. Dá para pagar um pouquinho mais pelo serviço bom, não dá? Sem dúvida, sem dúvida. E é isso aí, pessoal. Então fica a dica para vocês. Eu acho que vale a pena olhar essa parte, né? Independente se for prestador de serviço, né? Se for a sua máquina, aquela máquina simples mesmo, mas ela é importante porque ela vai fazer a diferença se ela for bem, se a manutenção dela foi bem feita, tá ok? Então obrigado aí por estar assistindo o vídeo com a gente e a gente aguarda vocês num próximo vídeo. Um grande abraço.